quando você você é convidado. Olha, Lino, preciso que você venha aqui num sindicato, ou nessa regional, né? Que nem no caso da alimentação, a Federação da Alimentação, a nova Federação da Alimentação, a qual pertence o Sindicato da Alimentação de Guarulhos, eles vão fazer por eixo, né? Então, vão separar um eixo lá e vão fazer ali alguns trabalhos e tal, de cursos, reciclagem, essas coisas todas. Quando você é convidado para fazer isso, né? Obviamente você vai entregar lá a história do sindicato, é importante a pessoa conhecer a história do sindicato. Além disso, além de contar a história do sindicato, para que serve, como cresceu o sindicato, não sei o que, a importância do sindicato na sociedade, aquela coisa toda, o que mais se entrega, o que é mais importante, o que mais tem de importante que o sindicalista que já vem de longa caminhada e o sindicalista novo, aquele que acabou de ser chamado, aquele que está chegando, está se aproximando, precisa conhecer. Eu diria que hoje o principal aspecto, né, do mundo sindical, sem dúvida nenhuma, está na questão da negociação coletiva, das estratégias de negociação, do que é a negociação coletiva, né? É bom dizer assim, né? Você tem feito um trabalho aqui, Toninho, que ele tem feito uma pergunta a alguns dirigentes, que é importantíssimo que essa questão seja contextualizada, né? Para que serve sindicato, afinal de contas, né? Então, essa personalidade do sindicato de ser um órgão autônomo, né, do governo, mas com a capacidade de fazer lei, eu acho que isso é a primeira coisa que a gente sempre tem que abordar hoje, nos dias de hoje, em qualquer ação de formação sindical. É que o próprio dirigente ele entenda a importância dele dentro da sociedade. Então, como assim eu faço lei, né? E não é só ele entender. E como assim a sociedade e o trabalhador entender, mas o sindicato faz lei, sindicato não é só para fazer greve, né? É interessante que eu estava vendo esses dias uma matéria na televisão e tinha sido o Sindicato dos Motoristas de São Paulo, tinham feito uma paralisação cedo, né, e atrasou naturalmente. O motorista, quando para, o motorista é um setor estratégico, né? Parou, ele para todo mundo junto. Complica a vida de todo mundo. Faz greve. E aí a jornalista falou assim, esse sindicato, ele teria que ter avisado, porque a lei prevê que tem que ter um prazo de 72 horas, tal, para parar. Como se o sindicato ele fosse um órgão autônomo, né? Como se fosse algo que, enfim, ele não é um ser humano, ele é algo que decide, ele consegue parar as pessoas na hora que ele quer. Primeira coisa, o próprio sindicalista, a sociedade entender é que os sindicatos são as pessoas, são os trabalhadores. Não é que o sindicato decide parar. Não, aquelas pessoas que estão lá, os trabalhadores, eles decidiram parar. Os sindicatos são alguns diretores, algumas pessoas que estão lá captando a informação e falando para o trabalhador, porque o importante também nessa questão da formação é assim, o sindicato é um marco referencial da sociedade. Então, todo o setor ele precisa de representação e o sindicato é a representação dos trabalhadores. Então, ele vai lá, conversa com o empresário e leva essa conversa para o trabalhador. Fala, olha, o empresário propôs tal e a nossa proposta era essa ou não era essa, mas está aqui a proposta que o empresário apresentou. Se o trabalhador aceitar a proposta do empresário, tudo bem, o sindicato vai assinar e vai dar legalidade àquilo que o trabalhador quis, entendeu? Então, essa coisa da importância, Toninho, que o dirigente ele precisa entender que ele tem e o como falar com as pessoas, vamos dizer assim, depois de quase 30 anos trabalhando com formação, olhando o modelo de formação, participando dos modelos de formação, eu diria para você assim, bom, o pessoal da alimentação vai fazer lá um processo de formação modular, falando sobre história, sobre economia, sobre psicologia, porque tudo isso o sindicalista precisa ter, né? Porque o sindicalista não basta que ele tenha boa vontade, né?
ele realmente tem a obrigação de saber. Tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento. Obrigatoriamente, sindicalista ele não é esse cara que pode escolher, não, mas eu consigo mobilizar o trabalhador. Não. O trabalhador mudou, é um outro grupo de pessoas. E com um detalhe, né, importante, apesar do sindicalismo ele só representar o trabalhador formal do ponto de vista direto, do ponto de vista indireto ele representa toda a sociedade. Sim. Tanto que hoje, no governo federal, uma das discussões importantes que estão acontecendo do mundo do trabalho trata da questão do trabalhador de aplicativo, né? Sim, tá uma discussão aí bem calorosa. É isso. Então, Toninho, resumindo daqui, tentando resumir a resposta, eu diria para você assim, é necessário em qualquer processo de formação sindical ter todos esses itens da história, hoje com a ênfase muito grande a questão da negociação coletiva, mas principalmente como que eu faço essa linguagem que está aqui em cima, da questão jurídica, da questão histórica, como é que eu faço isso chegar para as pessoas? Econômica.